Olá, gente querida! Hoje é o dia 2 de julho. Nós estamos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. O texto do evangelho de hoje é de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, as leituras deste domingo são a primeira, Atos 12, de 1 a 11, a prisão de Pedro e também a sua libertação miraculosa. A segunda leitura é de 2 Timóteo, capítulo 4. Podemos chamar de o testamento espiritual de São Paulo apóstolo. E o texto do Santo Evangelho, como acabamos de escutar, é a profissão de fé da igreja primitiva, sintetizada na profissão de fé de Pedro. Pedro é filho de Jonas, nasceu em Betsaida, mas vivia com a família em Cafarnaum, onde, juntamente com o irmão André e com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles tinham uma espécie de pequena empresa de pesca no mar da Galileia. Foi em Cafarnaum que Jesus o chamou para ser seu discípulo. Pedro, Tiago e João formam um grupo especial que participa de vários momentos importantes, participam mais da intimidade de Jesus. O seu nome é Simão. Simão significa aquele que escuta. Pedro é uma palavra grega, significa pedra. Segundo o Evangelho de João, este nome foi dado a Pedro quando Jesus o chamou. Segundo o Evangelho de Mateus, foi exatamente no momento da sua profissão de fé, como acabamos de escutar. Na lista, Pedro é sempre o primeiro dos apóstolos. Os evangelhos, contudo, e também a carta de Paulo aos Gálatas e o livro dos Atos dos Apóstolos, não silenciam sobre as suas fragilidades. Frágil na fé, ele nega Jesus. Durante todo o percurso do ministério público de Jesus, muitas vezes, Pedro fraquejou. Mas Jesus o confirmou como aquele que exerce o ministério da unidade, sobretudo por causa da sua profissão de amor profundo a Jesus Mestre. Depois, Pedro foi capaz de doar a vida, sendo martirizado em Roma
no período de Nero, mais ou menos entre os anos 64 e 67. Paulo, por sua vez, é judeu, da tribo de Benjamim, mas é um judeu da diáspora. Ele é de Tarso, na Cilícia. Então é um homem que conhece profundamente a cultura hebraica, mas conhece também a cultura greco-romana. Ele é fariseu e cidadão romano de nascimento. De formação rabínica, antes de converter-se, ele perseguiu a Igreja de Cristo. Depois de um período e depois do encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo se torna o grande apóstolo dos gentios. Ele realiza ao menos 3 viagens missionárias, depois é preso em Jerusalém, ali permanece durante 2 anos em Cesareia Marítima e é enviado a Roma prisioneiro. Não sabemos muito bem o que aconteceu entre esta prisão e a sua morte. Também no período de Nero, Paulo foi decapitado. A carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 24, dá notícia inclusive que Paulo queria ir à Espanha. Não sabemos se ele veio para essa parte ocidental do Império Romano. Paulo criou um grande movimento, uma grande estratégia missionária, fundou comunidades e escreveu cartas, as chamadas cartas paulinas, que até hoje estão registradas na Bíblia. Paulo foi decapitado e no lugar da sua morte hoje há uma igreja onde ele foi sepultado, chamada de a Basílica de São Paulo fora dos muros. Depois de manifestar a ignorância dos fariseus e dos saduceus, que pedem um sinal do céu sem acreditar nele, Jesus então alerta os seus discípulos para não seguirem o ensinamento destes 2 grupos judaicos. Jesus vai revelando a sua identidade para os seus discípulos, mas o que está em jogo não é somente a identidade de Jesus, é sobretudo a identidade do cristão. Conhecendo a identidade de Jesus, na verdade, descobrimos a nossa própria identidade. A resposta dos discípulos não vai constituir a identidade e a missão de Jesus. Ao contrário, a resposta de Pedro é a resposta da igreja. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso, na verdade, constitui a identidade do cristão. A pergunta fundamental de hoje do Evangelho é: quem dizem ser o Filho do Homem? Quem sou eu para você? O leitor do Evangelho de Mateus já viu esse termo, Filho do Homem, nas palavras do próprio Jesus, de maneira meio misteriosa, mas ligada à missão de Jesus. Os seus discípulos que estão próximos sabem que o Filho do Homem é o próprio Jesus. Mas aqueles que estão fora não conhecem bem a identidade de Jesus. A primeira pergunta é sobre as multidões. O que as multidões dizem? Há algumas tradições religiosas em Israel que associam o Messias a João Batista, a Elias ou a Jeremias. O inescrupuloso Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, diante da fama de Jesus, ele diz que certamente Jesus é João Batista que ressuscitou, pois ele havia mandado decapitar João Batista na prisão. Em relação a Elias, havia uma profecia judaica que dizia que antes de o Messias chegar, Elias voltaria.
Isso está em Mateus, isso está em Malaquias, capítulo 3, versículos 23 e 24. Finalmente, em relação ao profeta Jeremias, havia também uma grande tradição popular em relação ao seu retorno. Por exemplo, segundo Macabeus capítulo 15, versículos 14 a 16. Então o povo identifica Jesus como um profeta, parecido com Elias, ou com João, ou com Jeremias. Até aí o povo está certo, mas o povo não consegue perceber a identidade profunda de Jesus. Por isso a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta aos discípulos a opinião que o povo em geral tem sobre ele. Depois pergunta aos seus seguidores o que eles, os discípulos, aqueles que estão próximos. É Simão Pedro que responde em nome da igreja: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a única vez no texto de Mateus que Jesus chama Simão pelo seu nome composto, Simão Pedro. Com isso, parece que Mateus quer acentuar o papel deste discípulo no grupo dos 12. Mais do que isso, a resposta, cheia de sentido, que reconhece em Jesus o Messias, já havia aparecido na boca dos discípulos um pouco antes. Na ocasião em que Jesus caminha sobre as águas do lago, os discípulos, meio espantados e atônitos, se prostram diante dele e dizem: verdadeiramente tu és o Santo Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, Pedro tem um papel fundamental. Ele mostra que o verdadeiro discípulo íntimo de Jesus é capaz de reconhecê-lo em sua intimidade. Manifestando a sua capacidade de compreender a missão de Jesus, ele escutará o Mestre, e o Mestre lhe dirá algo agora sobre a sua própria missão. Jesus diz para Simão Pedro: sobre esta pedra construirei a minha igreja. O ministério público de Jesus está no momento decisivo. Pedro e os demais discípulos reconhecem Jesus como o Messias e o Filho de Deus. A partir daqui, eles podem ser iniciados naquele conhecimento de Jesus que só quem ama pode receber. De fato, só amamos aquilo que conhecemos e só queremos conhecer aquilo que amamos. Porém, ainda falta um caminho muito grande para que os 12 compreendam em profundidade o título que Pedro confere a Jesus. Mesmo depois da ressurreição, alguns parecem não ter compreendido. De qualquer forma, reconhecer Jesus como Messias e Filho de Deus é o centro da fé. O papel de Pedro é o de ser pedra. A sua profissão de fé é pedra sobre a qual a comunidade cristã é edificada. Essa pedrinha, que é Pedro, é a primeira pedra da grande construção do edifício. Nesta festa de São Pedro e São Paulo, nós somos convidados a entrar na intimidade de Jesus. Pedro é o modelo de discípulo que nos leva ao centro da nossa fé. Reconhecer Jesus como Cristo é o fundamento. Também nós lembramos do importante papel que Pedro teve na comunidade primitiva. A igreja precisou de alguns séculos para ligar estavelmente esta palavra de Pedro e esta palavra de Jesus. O sucessor de Pedro é o Papa Francisco, aquele que tem a grande missão de ser o ministério da unidade, o ministério da síntese e confirmar os irmãos na fé.
que o testemunho bonito de Pedro e Paulo e o grande amor que eles têm para Jesus, nosso Senhor e Salvador, esse testemunho também nos anime, para que também nós o sigamos e professemos sempre a nossa fé, aderindo a Cristo com um amor imenso e edificando a sua igreja por meio da nossa missão. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.